Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos de volta. Que bênção que você está comigo ainda nesse terceiro vídeo, porque algumas pessoas têm como prática e hábito assistir só o primeiro vídeo, não assiste o segundo, não assiste o terceiro. E glória a Deus que você está comigo nesse terceiro e último vídeo relacionado ao tópico de número 3. Vamos lá, para nós ganharmos tempo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o comentarista ele vai fazer uma colocação que o sacerdócio de Jesus ele está acima do sacerdócio judaico, porque Jesus, se você falar com um judeu que Jesus é sacerdote, ele vai questionar, falar, para lá, mas ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, para ele ser sacerdote, ele teria que ser da onde? Da tribo de Levi. Da tribo de Judá só saía rei. Dali veio Davi. E da tribo de Levi saíam ali os sacerdotes e os levitas. E como que Jesus é sacerdote e ele é rei? Sendo que ele nasceu na tribo de Judá e não na tribo de Levi. Meu amado, a Bíblia tem essa resposta. É sobre isso que nós queremos falar nesse terceiro e último vídeo. Um novo sacerdócio. É esperado de todo sacerdote de Cristo que este se compadeça do estado miserável do pecador, leve-lhe o conhecimento de Deus e interceda por ele. O sacerdócio cristão, amado, sacerdócio de Cristo, a pessoa para ser sacerdote, primeiro ele teria que ser tirado do meio da comunidade. Tinha que ser alguém da comunidade, alguém que soubesse o que é sofrimento, alguém que soubesse o que é tristeza, o que é angústia, soubesse o que é a aflição, angústias e os problemas do homem. Então, para que ele pudesse se compadecer. O verdadeiro sacerdote de Cristo, irmão, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais. Então, meu amado, nós somos sacerdotes de Cristo. E o sacerdote, ele se compadece do pecador. Nós não fomos chamados por Deus para condenar as pessoas. Nós somos chamados por Deus para interceder pelos descrentes, pelas pessoas ímpias, pelas pessoas de coração mau, pelas pessoas que muitas vezes desejam o nosso mal, pessoas que não professam a mesma fé que nós. O sacerdote é aquele que consegue se compadecer, porque poderia ser ele naquela situação, poderia ser ele vivenciando aquela situação. Talvez estou falando para pessoas que sabem o que é o mundo da criminalidade, porque não nasceu no Evangelho. Estou falando para pessoas que talvez experimentaram a graça de Deus um dia na sua vida, porque alguém intercedeu por você, alguém orou por você e a graça de Deus ela te alcançou. Então, uma das características do sacerdócio é que ele se compadece do pecador e anuncia-lhe o caminho da salvação, o caminho que aponta para Deus. E Jesus, o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque, ele veio antes do sacerdócio levítico. E o comentarista aos Hebreus, ele faz uma colocação, e eu fico maravilhado com a colocação, quando os judeus da época questionavam o sacerdote de Jesus Cristo. O sacerdócio falou, olha, mas como que ele é sacerdote se ele é da tribo de Judá? Esses cristãos estão levando vocês na conversa. Então ali era uma conversa num debate teológico. Então, meu amado escritor aos Hebreus, inspirado pelo Senhor, ele diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E ele usa uma metáfora falando que Levi, ele deu dízimo a Melquisedeque estando nos lombos de Abraão. Então o sacerdote Melquisedeque ele é superior, porque ele veio antes. Amém, meu querido? Então o comentarista aos Hebreus ali, amado, o escritor aos Hebreus, ele teve inspiração de Deus. O sacerdote de Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico, porque Abraão ele deu dízimo a Melquisedeque quando nem existia ainda a nação judaica.
Então Jesus ele é sacerdote não segundo a ordem aí da tribo de Levi, mas um sacerdócio muito superior, escolhido por Deus e é superior ao sacerdócio judaico. Glórias a Deus. Uma reflexão. Toda esposa espera que seu marido assuma o papel de sacerdote do lar. Compete ao marido levar o lar a buscar a presença de Deus. Toda mulher, ela deseja ver no marido esse papel. Que o marido ele venha desenvolver o papel de sacerdote do lar. Eu uso aí uma imagem que ilustra uma família buscando a Deus. Ali a imagem de um homem que ele está levando a família a buscar a Deus. Meu irmão, toda mulher deseja ter um marido. Há lares que a mulher ela é a coluna. Ela é a coluna de oração, é a coluna da moral, da integridade e de vida com Deus. Mas toda mulher deseja ter do lado dela um marido que de fato seja um sacerdote dentro da sua casa. É aquele que leva a família a buscar a presença de Deus, que faz devocional pela manhã, ou se não à noite, quando todo mundo estiver reunido, que ore durante as refeições ou antes das refeições, que tire tempo para orar e jejuar e levar a família para buscar a Deus. Toda mulher deseja ter um marido assim. Você que é marido, você é o cabeça. Então, seja você o sacerdote dentro da sua casa. Vamos, meu amado, ao segundo subtópico da nossa lição. Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. Uma das exigências para ser sacerdote era a capacidade de se identificar com o pecador confesso e compreendê-lo nas suas fraquezas e limitações. Jesus preencheu todos os requisitos necessários. Meus amados, eu comentei no tópico anterior por que Jesus ele veio como um homem. Ele veio como homem, ele padeceu como homem, ele foi tentado como homem, ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é ser difamado, ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é não ser compreendido, ele sabe o que é viver talvez perseguido. Jesus sabe, ele passou necessidade, 40 dias em jejum e oração e o diabo ali tentando. Jesus passou tentações. Então, ele passou tudo isso, ele sentiu, porque ele tinha que passar por isso para ele poder se compadecer de você, se compadecer de mim, quando eu estou na minha fraqueza. Jesus, em determinado momento, nós precisamos entender ele enquanto um homem. Em dado momento, ele teve a coragem de dizer para Deus o que ele sentia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu imagino que naquela hora o inferno estava bradando. Agora nós vencemos, agora nós conseguimos, agora ele vai desistir do Calvário. Aí Jesus vira e diga, Pai, mas que todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu irmão, Jesus ele foi tentado, ele teve angústia, ele teve tristeza. Nós passamos por angústia. Nós passamos por tristeza, nós passamos por decepções, nós passamos por dissabores. Aquela multidão que foi ali libertar Barrabás e condenar a Jesus foi a mesma multidão que em Jerusalém estava recebendo Jesus com palmas nas mãos e as pessoas celebrando a chegada de Jesus triunfal em Jerusalém. Muitas daquelas pessoas que ali estavam foram pessoas que testemunharam os milagres de Jesus. Muitas daquelas pessoas que ali estavam poderiam ser daquelas pessoas que experimentaram quando ele operou o milagre da multiplicação dos pães. O que eu entendo com isso? Jesus sabe o que é ser traído. Ele foi traído por Judas, o tesoureiro, que ele confiou um cargo de responsabilidade. Ele foi negado por Pedro. Meu irmão, Jesus, ele cumpriu todas as exigências para ser sacerdote, para que ele pudesse compreender a sua dor.
a seu lamento, você se sente injustiçado, você sente que as pessoas não olham para você, que as pessoas te desprezam, você que sente que a sua cruz é pesada. Meu irmão, Jesus, ele consegue entender completamente o que você sente, que o fardo é pesado. Ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Ele teve angústia, chegou a suar sangue, que eu vejo para isso. Sentimento, emoção. Jesus tinha emoção, ele era humano, 100% homem, sujeito a passar tudo o que nós passamos. E ele sabe o que você está passando, no seu momento de fraqueza. Ele só não cedeu à tentação. Ele viveu na total dependência do Espírito Santo. Meu irmão, você vai vencer essa luta no nome de Jesus. Ele é o seu sumo sacerdote, porque ele já passou por isso que você está passando. Por isso ele consegue te compreender. É por isso que ele intercede junto ao Pai. Pai, perdoa ela, perdoa ele. Pai, dá a ele força, dá a ela graça para ela vencer. Não desista dela. Pai, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Ele intercede por nós. E tem ainda o Espírito Santo, que a Bíblia afirma que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Quando você achar que está sozinho, lembre que Jesus é o seu sumo sacerdote e há quem interceda por você. Uma reflexão. A religião desprovida do verdadeiro amor de Deus leva o religioso a encobrir seus próprios pecados e condenar o pecador, cujas práticas pecaminosas estão em maior evidência na sociedade. Olha o que a religião faz. A religião desprovida do verdadeiro amor de Deus, ela é a que mais produziu hipócritas. A religião, não estou falando da fé. Uma coisa é a fé em Cristo, outra coisa é a religião. A fé em Cristo, você se relaciona com Cristo através do Espírito Santo. Mas há muitas pessoas que se relacionam com a religião. E o religioso, ele condena o pecador, cujo pecado está em mais evidência. Por exemplo, a prostituta. Aquelas pessoas pegaram aquela prostituta, eu uso esta imagem aí, que eu baixei também da internet, do Google, estou citando a fonte para não ter problema futuro. Essa mulher ela foi pega em adultério, ela foi pega no ato sexual. E essas pessoas que estavam à volta, todas estavam com a pedra na mão. Todos eram religiosos, conheciam a lei. Mas todos ali tinham um pecado, mas a religião, ela muitas vezes ela é usada como uma máscara para encobrir o pecado de pessoas que estão inseridas dentro daquele segmento. Todos ali naquele movimento que queria apedrejar aquela mulher, alguns sabiam realmente do pecado do outro, do caráter do outro, do erro do outro, mas o errado era a prostituta. Errada era aquela mulher merecia morrer, aquela mulher merecia ser apedrejada. E Jesus confronta aquelas pessoas e dizendo, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho dito nos meus vídeos aqui, amados, quem me conhece, tem acompanhado, sabe? Nós somos muitas vezes, do nosso segmento, a nossa religião, nós podemos nos tornar pessoas religiosas e não cristãs. O religioso, ele tem que colocar em evidência o ladrão, o homicida, dos deputados de Brasília, porque ladrão só tem em Brasília. Não tem nenhum ladrão fora de Brasília. Não tem ninguém que faz gato com água, que não paga água, não tem ninguém que faz gato com energia elétrica, não tem ninguém que trapaceia, não tem ninguém que tira vantagem, não tem ninguém que mente. Então só em Brasília que tem ladrão, na concepção de muitas pessoas. Muitas vezes nós colocamos algumas pessoas cujo pecado está em evidência. Eu não estou defendendo pessoas que têm essa prática, mas muitas vezes nós colocamos a prostituta em evidência, nós colocamos o homossexual em evidência para encobrir o nosso caráter vergonhoso. Nós nos escondemos atrás da religião. Jesus falou, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E depois ninguém jogou pedra, porque Jesus arrancou a máscara da religião de cada um naquela hora. E ele virou para aquela mulher, cadê os teus condenadores, aqueles que te condenavam?
nenhum estão aqui, nem eu tampouco te condeno. Mas ele diz para aquela mulher, vai e não peques mais. Não cometa o mesmo pecado que você cometeu, porque da próxima vez você pode talvez não ser salva, você pode ser condenada. Meu irmão, Jesus, ele sempre dá uma oportunidade para o pecador. Então, meu amado, aquela mulher, ela abraçou aquela oportunidade, mas de forma alguma, Jesus estava abonando o pecado daquela mulher. Vamos prosseguir adiante. Terceiro e último subtópico, a ordem de Melquisedeque. Humanamente, Jesus seria rejeitado enquanto sacerdote, por ser descendente de Judá e não de Levi. Mas Deus proveu para ele um sacerdócio muito superior. Meu amado, como eu disse há alguns instantes, até antecipando aí esse terceiro tópico, parece que eu coloquei a carruagem na frente dos bois, né? Eu falei lá atrás que o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico. Por que ele é superior? Porque ele veio antes do sacerdócio levítico. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão, ele impôs as mãos e invocou o nome do Senhor. E nem existia ainda a nação de Israel, nem existiam ainda os judeus e muito menos o sacerdócio. Então, o sacerdócio de Jesus, ele não é descendente lá da tribo de Levi, ele é descendente de Judá. Mas quanto ao sacerdócio, é segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e também sacerdote. Amém? Então o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque, por isso que ele é rei, enquanto descendente de Judá. Mas ele é sacerdote enquanto pertence à ordem de Melquisedeque. Agora eu pergunto para você, qual que é a ordem de Melquisedeque? Quem consagrou Melquisedeque? Quem deu início? Que linhagem que ele veio? A Bíblia não fala. Ele foi escolhido por Deus, meu querido. Foi Deus que colocou ele naquela posição elevada. Então, meu irmão, o sacerdócio de Jesus foi colocado e escolhido por Deus, porque é Deus quem dá, é Deus quem escolhe. Amém, meu querido? Eu quero prosseguir aqui com uma reflexão. Deus chama, capacita e usa as pessoas mais improváveis para estabelecer os seus propósitos. Ele usou a meretriz Raabe, a idólatra Ruth e a adúltera Batseba. Ambas fizeram parte da genealogia de Jesus. Olha como Deus usa. 3 mulheres improváveis. Raabe, que era prostituta lá em Jericó, quando foram os 2 espias, e posteriormente ela entra para a genealogia de Jesus. Isso é a graça de Deus lá no Antigo Testamento, amém? A graça de Deus mostrando que Deus não fazia acepção de pessoas. Raabe, Deus usou Raabe, ela foi usada por Deus. A outra, Ruth era pagã, idólatra, e ela foi também inserida dentro da genealogia de Jesus. E nós olhamos uma terceira mulher que é Batseba. É aquela garota da laje que estava tomando banho nua em cima da laje. Davi não foi para a guerra, acabou vendo a mulher tomando banho lá e com tudo à mostra, né? É pior do que a revista aí de masculina, essas revistas que as mulheres mostram tudo, tira tudo. Aquela mulher fez isso e colocou a vida do marido dela, meu irmão, ó, ele perdeu a cabeça. Davi matou o homem depois e ela colocou o marido em situação difícil. Mas o que eu vejo nessas 3 mulheres? A graça. Deus perdoou os pecados de Raabe, Deus perdoou os pecados de Ruth, Deus perdoou o pecado de Batseba. Então, meu amado, vamos tomar cuidado quando nós apontamos o erro das pessoas, o pecado das pessoas. Não é porque a pessoa errou uma vez na vida, talvez teve uma queda moral, talvez que ela não possa se reerguer.
e não possa ser usada por Deus. Deus usa, às vezes, as pessoas mais improváveis para estabelecer o seu propósito. Mas a vontade de Deus é de usar você para cumprir o propósito dele. Mas se você não se colocar diante de Deus, segundo o propósito que ele tem para a sua vida, Deus vai levantar lá fora, talvez um traficante, um marginal, um feiticeiro, um macumbeiro. Deus vai levantar um homossexual, vai levantar as pessoas mais improváveis, vai salvar, vai batizar com o Espírito Santo para fazer o que você faz e muito melhor do que o que você faz. Deus deseja te usar, mas se você não der lugar, Deus levanta outro para fazer aquilo que ele colocou na sua mão. Talvez você não esteja fazendo, talvez pelo orgulho, pela vaidade, a soberba, ou quem sabe pela indiferença, porque você está vivendo uma vida confortável hoje e esquece de onde Deus te tirou. Meu amado, encerramos aqui o nosso trabalho e eu quero deixar aí uma imagem daquela mulher que beijou os pés de Jesus. Aquela mulher, ela se aproximou de Jesus, a mulher mais improvável. E Jesus diz que aquilo que ela fez, ela seria lembrada onde o evangelho fosse pregado. Aquela mulher, ela se humilhou. Uma mulher mais improvável. Alguém disse que era uma mulher pecadora, mas ela ungiu os pés de Jesus. Ela pegou um perfume caríssimo e ela fez algo que ninguém que estava naquele salão fez. Meu irmão, há pessoas que talvez não está na igreja como você e eu. Talvez são pessoas que a vida dela talvez tenha alguma falha, tenha algum erro. Mas nós não podemos condenar as pessoas. Sabe por quê? Porque a graça de Deus pode se manifestar e levar aquela pessoa a se arrepender, mudar e amanhã ser um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Nós, na qualidade de sacerdotes de Cristo, como foi Melquisedeque, nós temos que nos compadecer do pecador, nos colocar no lugar dele e apontar para ele o caminho da salvação. Falar para ele que a esperança, que é um Deus que perdoa, que transforma e que dá oportunidade para um novo começo de uma nova história. Eu queria que Deus abençoe, encerramos aqui o nosso trabalho e você poderá assistir o primeiro vídeo e o segundo vídeo relacionado ao primeiro tópico e ao terceiro tópico. Mas eu quero orar por você antes de terminarmos esta lição. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos com a Tua Palavra. Meu Deus, dá-nos o caráter de Melquisedeque. Ele tinha um coração pacífico, um caráter pacífico, ele era abençoador e ele conseguia, na qualidade de sacerdote, se compadecer do pecador, de interceder pelo pecador, de apontar para aquela sociedade pagã, aquela sociedade pervertida, apontar para aquela sociedade o caminho reto, o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho que conduzia até o Senhor. Meu Deus, tira de nós a hipocrisia, a religiosidade e dá-nos amor pelas almas, amor pelo pecador. Ensina-nos, ó Pai, a amar aqueles que estão longe, distantes, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos na fé. Ensina-nos a amar. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa casa. Meu Deus, abençoa esse casamento. Essa mulher, ela quer ter do lado dela um sacerdote, um homem que seja um referencial de Deus dentro da sua casa. Pai, nós te agradecemos por cada professor, por cada professora da escola bíblica. Abençoa o ministério do teu servo e abençoa o ministério da tua serva. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe poderosamente. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, meu querido.